nós iniciaremos o culto desta noite de louvor e adoração ao nosso Deus, em que o povo de Deus se reúne uma vez por semana, depois de estarmos vivendo, cada um de nós, as nossas labutas diárias, mas em cada momento da nossa vida, louvando e adorando a Deus individualmente. Mas agora que nós podemos estar aqui reunidos, nós vamos fazer isto em conjunto. A Igreja Ebenezer se reúne para louvar e adorar a Deus, aquele que merece toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória. Então nós vamos estar orando. Eu vou pedir aos irmãos que baixem suas cabeças e em oração silenciosa, voltem seus pensamentos para Deus, invoquem ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa fazer com que este culto seja realmente recebido no trono de Deus e que nossa oração, nossos cânticos e a mensagem que aqui vamos ouvir venha derramada de bênçãos pelo Espírito Santo em nós habitando. Oremos. Neste momento, Senhor, em que o Teu povo está reunido, no primeiro dia da semana, Senhor, onde nos recordamos que há 2000 anos atrás o Senhor ressuscitava, vencendo a morte, Pai, depois de pagar nossos pecados na cruz. Nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, e nós queremos agora dedicar-te este culto de adoração, porque só o Senhor merece que nós o dediquemos a Ti, Senhor. Fala, Pai, ao nosso coração através da palavra que vai ser pregada. E recebe o nosso louvor, Senhor. Na simplicidade das nossas vidas, nós queremos Te adorar, Senhor. E é o que vamos fazer daqui para diante, Senhor Deus, reunidos, pedindo-Te a Sua intercessão, Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar conduzindo cada parte desse culto, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, não sei se teremos a projeção, mas essa leitura está no boletim, os irmãos podem encontrar aí no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Abramos nossas Bíblias e vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Quando todos encontrarem, nós leremos. Há muitas versões diferentes. O irmão que sentir que está sendo diferente do dirigente, leia um pouco mais baixo, que é para não fazer uma confusão de leituras. Mas leiamos. Todos encontraram? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Leiamos. Todos juntos, que tiver a versão comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Será que nós podemos ler juntos o último versículo? Vamos ler juntos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Que Deus possa abençoar. Vamos louvar o nosso Deus então, porque Ele é digno do nosso louvor. Nós vamos cantar o hino 228. Vamos ficar de pé? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos.
Amém. Podem sentar-se. Os irmãos do momento de louvor, onde nós estaremos louvando a Deus com os cânticos, já estão se posicionando, mas enquanto eles se posicionam, eu gostaria de conhecer se existem visitantes de primeira vez em nosso meio, algum irmão que está vindo de outra igreja, está visitando-nos nesta noite, porque nesse mês de janeiro há muita troca de membros, né? Os nossos também estão viajando, visitam outras igrejas e outros de outras igrejas costumam vir aqui também, mas parece que nesta noite nós não temos visitantes de primeira vez. Temos algum visitante que já está retornando uma segunda, uma terceira vez? Parece que hoje estamos só em casa, só mesmo os irmãos domésticos na fé, como a Bíblia chama, né? Então nós vamos estar louvando a Deus com o nosso grupo de louvor. Vamos então nos colocar em pé. Essas duas primeiras músicas que cantaremos, eu posso chamar de uma comemoração à nossa salvação. Porque hoje nós estamos também não só relembrando a morte de Jesus, mas também comemorando através da ceia essa morte de Jesus, que, como disse o versículo, né? Ele se humilhou pelos nossos pecados, mas o Senhor também o exaltou e o fez soberano. Essa primeira música ela se chama Quebrantado, né? E geralmente nós pensamos assim, que eu tenho que me quebrantar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas Jesus, como humano, ele também teve esse período, ele também teve que se quebrantar, né? Então antes de ele ir para a cruz, ele teve aquele sofrimento, e naquele momento ele também estava se quebrantando, porque o Senhor, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele como homem também estava sentindo que iria para a cruz, então ele tinha também os sentimentos dele. Então eu gostaria que hoje você pensasse não somente em você se quebrantando, mas como que foi Jesus antes de morrer, e como que ele fez todo e planejou todo o plano de salvação por nós. Essas duas primeiras músicas, então, vamos pensar que é uma comemoração, porque hoje nós celebramos a ceia e a nossa salvação em Cristo, amém? Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, você foi o quê? Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Só as vozes mais uma vez. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.
gostaria de ler um versículo. Se encontra Salmo 40. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Eu acredito que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava pensando seriamente em descansar, né? Porque ele começou, na nossa expressão, né, numa famosa depressão. Acredito que ele estava muito deprimido, né, quando ele iniciou isso. Mas depois, no final do versículo, ele diz, né, que todos irão adorar ao Senhor, porque ele colocou a sua confiança no Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer isso de todos nós aqui e de todo o seu povo, que nós possamos então confiar e descansar no Senhor, independente do problema que eu vivo hoje, que a banda vive hoje e que você vive hoje, que possamos descansar e confiar nesse nosso Deus. Sobre as águas
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Senhor, porque realmente podemos descansar no Senhor. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor realmente, Pai, o Senhor nos tira mesmo, Deus, de um lugar escuro, Deus, onde não podemos enxergar nenhuma luz, e, Senhor, nos coloca em teus braços, Deus. E nós te agradecemos, Deus, porque acima de todas as coisas, o Senhor sempre é fiel, Senhor. Sempre é fiel, Deus. E nós te agradecemos, Deus, porque podemos estar aqui, Senhor, nessa igreja, Deus. E o Senhor pode olhar, ó Pai, para cada coração aqui, Senhor. E é isso que nós te pedimos, que o Senhor transforme as nossas vidas e os nossos corações, para que mesmo em meio às dificuldades possamos olhar para Ti, Senhor, e saber que podemos descansar em Ti. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos descansar no Senhor. Aqueles que quiserem apresentar a sua vida ao Senhor, podem vir à frente. Nós vamos orar e apresentar ao Senhor, para que isso que nós cantamos continue sendo uma verdade experimentada no nosso dia a dia. Nós vamos orar ao Senhor. Quando os irmãos vêm para cá, eu fiquei muito feliz que eu estive lá na casa da irmã Sônia Pera. E quando eu estava chegando lá, o Luciano, a Júlia estavam saindo com a Rose, e eu encontrei com eles ali e fomos juntos lá na casa da Sônia. Então foi muito especial e vê-la bem sentadinha no sofá, com uma carinha tão feliz, sabendo que Deus tem cuidado dela depois de uma cirurgia tão difícil que ela fez. Ainda com o acidente que ela teve antes, ela caiu, tinha quebrado o nariz, o rosto dela ainda está manchado, mas Deus cuidou, ela está se recuperando e agora viram as outras etapas. Mas estamos gratos porque até aqui Deus tem cuidado e vamos continuar esperando em Deus. Que bom estar junto. Bom confiar em Deus, estar junto com os irmãos. Vamos orar. Senhor, esse é o Deus que confiamos, um Deus que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. É um Deus que experimentamos. Lembro quando a gente foi na igreja batista lá em Poá, com o coro masculino. Nós entramos ali na igreja e esta música estava sendo cantada. Nós cantamos com alegria, com fé, lembrando de que Jesus realmente é o Rei que está sobre as nossas vidas, domina sobre todas as coisas. Lembro do pastor Renato muito emocionado, entregando a sua vida ao Senhor, as suas expectativas. Depois, tendo passado por aquele infarto, quase tendo a sua vida levada, mas o Senhor esteve com eles, com ele e a sua família. Não teve águas, ou não teve infarto, ou não teve dificuldades que vieram estabelecer as condições da vida dele acima do que o Senhor estabeleceu. Nós te louvamos por isso. Assim também a irmã Sônia, Deus, se recuperando da sua cirurgia, que também, ó Deus, teve momentos muito difíceis, onde a morte esteve muito perto, e o Senhor ali a acompanhou, o Senhor esteve com ela, e nós agradecemos muito ao Senhor, porque a sua vida foi poupada, e ela pode testemunhar dessa alegria da vida e da tua presença, ali em cada momento, cuidando da sua vida. Agradeço por estarmos juntos esta noite. Que bom, ó Deus, fazer muitas coisas, experimentar muitas coisas, mas é bom estar junto com aqueles a quem amamos. Como é bom reencontrar os irmãos e fortalecer novamente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. E é isso que fazemos quando cantamos, dizendo que Jesus é Rei sobre as águas, mas Jesus é Rei sobre a nossa vida. Que Ele estabeleça em cada coração
os princípios do amor, que Ele estabeleça em cada coração a segurança que vem do poder de Cristo Jesus, como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E que nisso descanse o Teu povo, que nisso o Teu povo tenha alegria, ó Deus, de continuar o dia a dia, ainda que hajam situações a serem resolvidas, ainda que hajam muitas águas querendo passar por cima de nós, mas que o Teu grande amor esteja sobre cada um. Agradeço ao Senhor, porque a nossa confiança não é vã, mas temos muita alegria em experimentar isso cada dia das nossas vidas. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento em que nós já louvamos o nosso Deus, já nos derramamos perante Ele em oração, clamando a Ele para que olhe para as nossas necessidades, para que abençoe os enfermos, dê emprego para aqueles que estão desempregados. Eu tenho um motivo especial de gratidão. Os irmãos sabem, o Marcel estava desempregado desde o ano passado, mas graças a Deus, nós oramos e amanhã ele começa a trabalhar. Graças a Deus. Nós podemos, é mais um motivo, né, pastor? De alegria, porque o Senhor Deus realmente nos abençoa e nos sustenta e não desampara os seus. E por isso nós vamos agora ter um momento de entrega de contribuições, dízimos, ofertas, aquilo que está no seu coração, para dedicar ao Senhor, parte daquilo que Ele nos deu, nós vamos devolver a Ele, para que o Evangelho possa ser propagado a partir desta igreja, do sustento dela, indo até os confins da terra, através da sua contribuição. Vamos cantar o hino 430, e os irmãos que tiverem suas contribuições podem estar fazendo nesse momento. Eu vou pedir ao irmão Abimael, porque às vezes eu vejo vir à frente estar orando, eu gostaria que ele estivesse conosco aqui à frente, para agradecer a Deus as contribuições do povo de Deus. Enquanto ele se aproxima, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A gente percebe que as fileiras da frente continuam vazias.
E quem está filmando lá em cima tem muita dificuldade de mostrar bancos vazios, então acaba não mostrando a igreja. E eu estive pensando, hoje eu convoquei o irmão Abimael até, porque ele está no 5º banco, ou melhor, 6º banco. Eu ia sugerir para o pastor Wagner, porque eu conversei com um irmão um dia desses, e ele me disse, olha, a gente não sente muito na frente por medo que o pastor chame para orar. Tem pessoas que são inibidas e não gostam de vir à frente orar. E fala, se o pastor me vir, ele vai me chamar. Então senta-se lá atrás. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que é o caso de todos os irmãos que estão aí atrás. Mas eu ia propor ao pastor que começasse a chamar de um 6º banco para trás. Aí o pessoal vem para frente, não é? Mas é uma sugestão. Mas eu sei que os irmãos que chegam primeiro podiam chegar, sentar-se na frente e deixar o banco de trás para os retardatários, que às vezes sentam-se lá atrás para não serem vistos chegando atrasados. Então vamos tentar mudar isso aí, para a gente começar a mostrar a igreja mais cheia. Eu fico lá em cima com frequência e vejo muito dificuldade de tentar mostrar uma igreja vazia. Mas, irmão Abimael, desculpe segurar o irmão um pouco, mas agradeço a Deus pelas contribuições do povo de Deus. Irmãos, realmente dá a impressão que eu sou acanhado, mas poucos sabem que eu estou acostumado em falar em público, não só aqui como fora do país também, de modo que os irmãos fiquem totalmente à vontade. Eu sou apenas um pouquinho reservado. Oremos, por favor. Santo Deus, graças ao Senhor, porque deste oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa para agradecermos, Senhor, em primeiro lugar as bênçãos recebidas de ti. Senhor, por tudo damos-te graça. Senhor, glorificamos o teu nome. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, todos os irmãos, os familiares aqui presentes. Senhor, cuide de nós. Abençoa, Senhor, as pessoas que estarão cuidando das ofertas, Senhor, e cada pessoa seja abençoada, e cada vez nós tenhamos a certeza de que apenas estamos devolvendo muito que tens dado para nós. Senhor, por tudo damos-te graças, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Eu sei que o irmão Abimael, ele dá até palestras na Alemanha, em inglês, em alemão. Então não chamei ele porque ele seja inibido, não. Ainda nesse clima de adoração e louvor ao nosso Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Quero chamar os irmãos diáconos que vão me ajudar aqui. Celebração profunda, de alegria, de comemoração, de gratidão a Deus por esse amor tão imenso derramado por nós. Nós vamos cantar o hino 514 enquanto distribui-se o pão, mas eu vou pedir nosso irmão Marco Lateres ore ao Senhor e apresente a Deus a nossa gratidão por este momento. Senhor Deus, nós agradecemos por esse instante que estamos aqui todos reunidos em Teu nome, Senhor. Nós agradecemos porque nesse instante nós podemos lembrar, Senhor Deus, mais uma vez o Teu sacrifício lá na cruz por nós, Senhor Deus. E este pão que vamos comer agora, Senhor Deus, que representa o Teu corpo ali partido na cruz, Senhor bendito. Nós agradecemos por isso, pela Tua grande misericórdia para conosco, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A ceia vai ser oferecida a todos aqueles que já se batizaram, que já assumiram o compromisso, que tem uma convicção de que o sacrifício de Cristo foi pela sua vida. Por isso não amamos mais o pecado, ainda que sejamos pecadores, mas amamos a Cristo, queremos segui-lo nas suas palavras, nas suas orientações. Queremos fazer esse exame que o apóstolo Paulo sempre nos recomenda, examinar a nós mesmos, para que nós tragamos dignidade a Cristo nesse momento. Então estão convidados aqueles que sabem muito bem o que estão fazendo, que a sua vida está condizendo
com estes princípios bíblicos, e assim todos esses serão servidos. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos. Pedir que o irmão Paulo também ore ao Senhor e agradeça também por essa oportunidade.
Senhor, nosso eterno Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos porque Tu nos recebes, Senhor, imperfeitos, pecadores, sempre carentes das Tuas misericórdias, para continuarmos vivendo e Te servindo. Pedimos que nos abençoes nesta hora, Senhor, quando nós nos lembramos daquela cerimônia tão significativa, realizada há mais de 2000 anos atrás, e que nos faz lembrar do Teu sacrifício na cruz do Calvário por nossos pecados. E hoje nós podemos usufruir dessa graça maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar tratar tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me achei de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Então, agradecido, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu sinto a sua paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Semelhantemente,
também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso nós continuamos esperando. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito é o Senhor, o nosso Deus, que nos amou tanto assim. Nós lembramos hoje mais uma vez, todos juntos, com alegria no coração, desse teu grande amor em Cristo Jesus. Nos regozijamos nisso, agradecemos ao Senhor e te adoramos de todo o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe para continuarmos até aquele dia, anunciando a morte de Cristo, a sua ressurreição, o teu grande amor e o perdão dos pecados. Que a mensagem continue em cada um de nós, até que naquele dia possamos nos encontrar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora um momento inspirativo pelo irmão Leandro Ritt Machado. Logo a seguir o pastor nos trará a mensagem que Deus colocou em seu coração. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando um sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. A sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que
buscar um novo sol irá brilhar. Trevas nunca mais, nunca mais. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando um sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender. Sim, é preciso aceitar. Cristo dá sua paz. Cristo dá sua paz. Irmãos, quero dividir com vocês a palavra de Deus, mas também quero dividir um pouquinho dos sentimentos por esse tempo que eu estive viajando. Tive a oportunidade, como acho que todos já sabem, de ir lá para Israel. Foi uma viagem muito especial, que pude ir com o professor Luiz Saião, com todo o seu conhecimento para repartir conosco, mas o pastor Dr. Russell Shedd, com a sua experiência e conhecimento também. E ainda lá eu pude conhecer o guia que é conhecido do professor Luiz Saião, que se chama Yehuda. Ele é um judeu, nascido lá, mas que morou um tempo aqui no Brasil. Ele lutou na guerra de 1948 lá em Israel. E então ele tem um vasto conhecimento da política, da história de Israel. Ele é um judeu, então conhece todos os costumes. E é professor da Universidade Hebraica lá em Israel. Então é uma pessoa de muito conhecimento, já acostumado a ensinar e a dividir o conhecimento. Uma faculdade tão importante, é a faculdade que detém todos os direitos de Einstein, das suas obras, das suas produções, do nome, da imagem. Então é uma pessoa de muito conhecimento, mas o que é mais interessante é que ele se converteu, ele é cristão hoje. Então tudo que ele nos ensinava ali, junto com o professor Saião, foi muito conhecimento. Chegava uma hora que a gente já não lembrava mais o que ele tinha falado de manhã, porque chegou à tarde, era tanta informação que a gente não lembrava, muita coisa, mas foi muito especial. Deus cuidou de todas as coisas, então foi algo inesquecível. E confesso para os irmãos que quando saio de viagem, tenho muitas saudades da minha família. Então, quando saio sem a minha família, fico com saudade dela, né? E então penso na minha esposa, nas minhas crianças, como seria bom se eles estivessem aqui. Agora viajo lá para a convenção, lá no Nordeste, estarei alguns dias participando da convenção dos batistas, a reunião dos pastores, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então, com certeza, vou sentir bastante saudade da família. Mas essa vez em especial lá em Israel, vivendo aquelas emoções, aprendendo sobre aquelas coisas, é um misto de sentimentos. E o sentimento que mais estava no meu coração é que eu queria que vocês estivessem lá comigo.
Então a minha tristeza é de perder, de cada coisinha que eu estava perdendo, porque eu não ia conseguir depois dividir com os irmãos. Então muita coisa eu gravei, muita coisa eu anotei, que tudo que eu podia anotar eu anotei. Algumas coisas a gente tentava gravar, porque aí está andando, já não dá para anotar, já não deu para filmar, então muita coisa a gente perdia das informações, mas dos lugares que a gente visitou. Então, em cada um daqueles lugares, eu queria muito que os irmãos estivessem lá comigo, que vissem aquilo, que compartilhassem das mesmas emoções, do mesmo conhecimento, e vislumbrassem mais ou menos no mesmo sentido que eu. As viagens para Israel normalmente têm um sentido um pouco mais místico. Ou seja, vamos passar onde Jesus passou. Então, muitas pessoas se emocionam, é muito bonito. Mas a nossa tinha uma intenção mais de estudo, de conhecimento. Então não tínhamos, a nossa devocional era uma devocional já com um estudo bíblico, com um entendimento do que estava ali, o que era a realidade. Então hoje tivemos a ceia e nós estivemos no lugar chamado Cenáculo, onde Jesus teve a ceia com os discípulos, mas como possibilidade daquele lugar, porque quando a gente começa a ver o lugar, aí vem o estudo, né? Bastante prático. Então aquelas janelas não identificam com a construção que seria a possibilidade de onde Jesus estaria. Então o local é uma lenda, mas não se tem certeza, provavelmente não foi aquele lugar, mas a gente vê e vive todas as emoções, né? E como se fosse ali. Então é uma coisa bem mais arqueológica, de estudo, mas isso me fazia sentir o que o conhecimento de tudo aquilo estava voltado principalmente para o que Deus está fazendo, porque Jesus realmente fez, não só para viver a emoção de estar lá no cenáculo, na última ceia de Jesus, mas de saber por que ele estava lá, o que ele fez, qual era a intenção dele, onde ele queria chegar, qual é o final de todas as coisas então, por que nós continuamos fazendo hoje. Então estas coisas para mim foram muito emocionantes. A minha emoção não estava no fato de eu estar lá vivendo tudo aquilo, mas de saber que aquilo que vivemos hoje aqui na igreja tem a ver com aquela história que foi escrita lá, que o nosso relacionamento como irmãos, do batismo, da confissão da fé, das orações de arrependimento, da comunhão que temos na ceia, nas festas, nas celebrações, no culto, no estudo da palavra de Deus, tudo tem um sentido de um Deus presente, vivo na história. Visitamos muitos sítios arqueológicos, vi muita pedra, mas cada uma daquelas pedras contava uma história, né? Então, talvez elas estivessem proclamando, como diz o texto. E é muito interessante. Mas hoje não estou trazendo as fotos, não estou trazendo um roteiro do que nós fizemos. Ainda vou preparar, tem muita informação. E como logo em seguida da viagem eu saí com a minha família, que estava com muitas saudades deles também, então não tive tempo de preparar o material para apresentar para os irmãos. Estou devendo, mas com certeza vou dividir com vocês tudo aquilo que eu pude guardar. Pelo menos o que eu pude guardar, eu quero dividir com os irmãos. Então foram muitas emoções, né, que a gente viveu ali pensando nos irmãos. Quando eu estive no Muro Ocidental, que nós conhecemos aqui como o Muro das Lamentações, e a gente sabe que está lá em Israel, vendo o povo de Israel, então ali nós tínhamos falado entre nós, não foi nenhum compromisso, falou assim, vamos orar por Israel aqui, vamos. E aí cada um que chegava lá no muro, colocava as mãos no muro ali, pensando, né, lembrando daquela história toda do templo que havia lá, e de como os judeus estão ali nas suas orações, na esperança do Messias. E nós que cremos nas Escrituras, cremos em Cristo Jesus, nós colocamos as mãos ali para orar por Israel, pelos judeus, para que eles encontrem o Messias que já veio, que eles recebam no seu coração. Então ali pude orar por Israel. E a gente foi orando por algumas coisas, lembrando dos irmãos. Recebi as notícias da irmã Sônia Pera e estava orando por ela, mas onde eu fiquei a internet era muito difícil o contato, então os poucos contatos que eu tinha, eu conseguia falar um pouquinho com a minha família, dar um relatóriozinho mais ou menos, só para dizer que estava vivo ainda, que não caiu nenhuma bomba ou coisa assim. E mandei algumas fotinhos, a Isabelle colocou alguma coisa no Facebook,
Então estava um pouco difícil, né, de mandar muitas informações. Mas assim a gente foi caminhando e vivendo. Mas quando estive, eu contei um pouquinho hoje de manhã, quando estive ali no lugar onde provavelmente é o sepulcro onde Jesus ficou, e logo ali pertinho a gente tem a imagem na pedra da caveira, então um lugar chamado Gólgota, onde provavelmente Cristo foi crucificado, depois é onde ele foi sepultado. Estávamos ali, e ali tem uma área bastante grande, um jardim muito bonito, um lugar calmo, tranquilo, sereno. As pessoas andam ali conversando, e todas estão contritas, porque primeiro a gente vai ver lá o Gólgota, né? Então o lugar do sacrifício de Cristo, da sua entrega. Então a gente fica ali vivendo aquelas emoções todas, então todo mundo está bem quietinho, né? Bem contrito, e há alguns bancos para as pessoas sentarem. E assim, grupos de bancos, 5 bancos aqui, 20 bancos ali, algumas cadeiras lá, e os grupos vão vindo e sentando, e alguns realizam a ceia ali, outros só conversam, outros oram. E aí o nosso grupo sentou, tivemos algumas explicações daquele lugar, dos acontecimentos, de como funciona ali. Depois sentamos num outro lugar para uma parte mais devocional. Um dos irmãos falou uma poesia muito bonita, e com uma entonação de voz muito bonita também. Mas eu aproveitei esse momento então para orar pela minha igreja. Falei, agora quero aproveitar assim e gastar esse tempo aqui, nesse lugar tão especial, tão significativo, né? Para orar pela minha igreja. Então orei pelos líderes, pude citar o nome de cada um das suas famílias, porque entendi que eles eram responsáveis pela vida de toda a igreja e representavam toda a igreja. Então orei por eles e coloquei diante de Deus toda a igreja, cada uma das famílias, pedi que Deus cuidasse de cada um, que abençoasse. E assim foi aquele momento de oração tão especial, tão gostoso, derramando ali diante do Senhor. E depois a gente foi até o sepulcro e conheceu, e tem aquela pedra redonda, que é a pedra que eles rolam, né? Que a gente conhece bem da história, mas tem uma portinha de madeira que está do lado de dentro. E quando a gente fecha aquela portinha de madeira, tem uma placa escrita: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Então isso foi muito significativo, muito especial, um momento muito bom, muito importante da visita. E significativo porque eu estava pensando na minha igreja, nos meus irmãos, então foi muito importante. E pensando em tudo isso, então, a gente fica o tempo todo com a história de Israel na cabeça, e hoje de manhã tivemos o resumo do Antigo Testamento, continuação do professor Stark que deu a aula no domingo passado. Então ainda muitas histórias estavam na mente, os lugares que a gente visitou. E eu quero dividir com vocês um texto que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, que conta uma parte importante. Deuteronômio é a repetição da lei. Deutero, repetição, nomos é a lei. Então o povo de Israel está pertinho de terminar o êxodo, a saída do Egito, depois das 10 pragas, a última praga, a morte dos primogênitos. Antes de amanhecer o dia e constatarem a morte, houve a primeira Páscoa. Eles tiveram que oferecer um cordeiro. Eles assaram o cordeiro, os ossos do cordeiro não podiam ser quebrados, o sangue do cordeiro foi colocado no batente da porta. Quando o anjo da morte passou ali, se tivesse o sangue na porta, então o primogênito não seria levado, mas seria poupado. E de manhã, então, aquele alvoroço todo, porque os egípcios não creram nisso, e eles perderam os seus primogênitos. E ali terminou as 10 pragas, e eles saíram para o deserto, e Deus os acompanhou. Eles estiveram lá por 40 anos. Os irmãos conhecem bem a história, mas eu queria que você atentasse para o acontecimento. Imagine-se lá, andando no deserto. O deserto, principalmente a parte que eu consegui ver, tem a parte de areia, mas perto das montanhas tem muita pedra. São lugares ruins e você tem que andar nas trilhas, senão você não consegue andar. Pedras de todos os tamanhos e a gente não consegue andar, é bem ruim. O professor Yehuda falou que eles estavam pensando em dar uma pedra para cada chinês. Porque se a China é bastante grande, tem bastante chinês, quem sabe assim eles tirariam as pedras. Aí a gente pensou que teria que dar um para cada indiano também. Mas mesmo assim ainda sobraria muita pedra lá. Não daria, mesmo dando uma para cada um, é muita pedra. Foi uma brincadeira
que ele fez por causa da quantidade de pedras. Quando eles vão tratar um pedacinho de terra para plantar alguma coisa, eles vão pegando e juntando aquelas pedras, e vão juntando, porque não tem onde colocar, então eles vão juntando, formam um muro desse tamanho, dessa largura, da parede até aqui, de pedras, porque não tem onde colocar, eles precisam de um espaçozinho para poder plantar, então junta aquele monte de pedra, sobra um pouquinho de terra com pedrinhas menores, então eles plantam. Mas eles estão lá no deserto, andando naquele sol muito quente durante o dia, muito frio à noite. E nesses 40 anos, muita gente morre. Muita gente acaba a sua vida ali. E o plano de Deus era esse mesmo, porque o povo estava obstinado, porque o povo não estava crendo, porque o povo estava achando ruim com Deus, achando ruim com Moisés, não confiando. Então Deus disse que eles ficariam ali, que aquela geração não entraria na terra prometida. E eles vão morrendo, e vão nascendo outros. E você imagina que você é um dos que nasceu no deserto. Você nasceu lá, e todo dia você está lá no meio das pedras, ou no meio da areia, e não tem nada ali. Não tem uma fonte de água. E você fica acampado ali um bom tempo, de repente vamos levantar acampamento, então junta todas as coisas, tudo que você tiver, o pouco que você tem, tudo tem que ser cuidado, preservado, porque não tem árvore, não tem comércio, não tem mercado, não tem loja de material para construção, tem areia e pedra, né? Então você toma conta das suas coisinhas e vai e caminha alguns tempos até chegar em algum lugar. Agora vamos montar acampamento aqui. Então você abre a sua tenda, a sua barraca, naquele calor, e depois aquela noite, e você está vivendo ali. Todos os dias da sua vida são ali. E você talvez pergunte assim: o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu estou vivendo isso? Quantos anos ali, todos os dias você está no deserto? Não tem nada. E você está indo para um lugar, e para onde que a gente está indo mesmo? Quantas questões talvez passassem no coração, na mente daquelas pessoas, mas elas estão indo. E alguém está dizendo: vamos, 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 e Moisés está dizendo: vamos, e eles estão indo. Até que chegam então bem pertinho. Eles estão do lado direito do Rio Jordão, ali já quase onde termina o rio e começa o Mar Morto. Eles estão ali pertinho, prontos para atravessar o Rio Jordão e finalmente chegarem na Terra Prometida. Moisés, a gente sabe, Moisés não vai passar para lá. Ele também já sabe disso, está chegando o tempo dele. No livro de Deuteronômio, então, está relatado que ele vai conversar com o povo, vai passar a sua autoridade e a sua liderança para Josué. E depois ele vai morrer. E o povo vai continuar. E Josué vai assumir essa liderança. Mas antes disso acontecer, ele reúne o povo, já pertinho, finalmente, passaram-se 40 anos. O que é que a gente está fazendo aqui mesmo? Então Moisés reúne o povo e fala assim: tem uma coisa para falar para vocês. E ele começa a contar como aconteceu, como Deus se mostrou para eles, o que Deus estava querendo deles. Eu quero ler então o capítulo 10, que mostra uma parte do que Moisés está contando, daquilo que aconteceu lá no começo dos 40 anos. Diz assim o texto bíblico: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a esta montanha e faz uma arca de madeira. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi um monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu para mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Berote Bene-Jacá a Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda a Jotbatá, terra de ribeiros de águas.
No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi com os seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardardes os seus mandamentos, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Até aqui. Agora, pois, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Irmãos, isso é muito significativo. Moisés, então, está ali no final da viagem. E ele quer lembrar o povo, ele quer explicar para aquela geração que não viu estas coisas, que estava lá no deserto, que não teve aquelas experiências todas. E ele vai dizer, perguntando: o que é que Deus espera de você? Você vai ver que Moisés explicou então que Deus apareceu no monte, e a partir do capítulo 10 vai explicar então que ele teve lá com a segunda tábua, que ele quebrou a primeira, ele estava revoltado. E é interessante que ele conta dos levitas, como Deus cuidou mesmo assim, porque Arão tinha feito bezerro de ouro, Deus estava muito irado com isso, e Deus podia destruir, e você vê que ele diz: olha, eu orei, e Deus preferiu não destruir vocês. Então Deus lembrou-se da aliança, Deus estava com amor diante deles, e ali Deus estava cuidando do povo de Israel. E agora Moisés está colocando diante deles esta palavra, lembrando quem é Deus, o que Ele fez. Talvez eles não estivessem mais vendo tantas coisas. Eu não sei se aqui ainda estava aquela nuvem, a coluna de fogo, aquelas coisas que Deus tinha proporcionado para cuidar deles lá no deserto. Agora, nesse finalzinho, eles já não estão mais no deserto, já estão lá pertinho, numa terra boa, perto do Rio Jordão já, eles estavam para atravessar. Então, aquele momento já estava um pouco melhor. E esses acontecimentos aqui de Deuteronômio duram em torno de um mês, então é o finalzinho dos 40 anos. E Deus está cuidando deles, e Moisés tem essa preocupação: continuem crendo no Senhor. Vocês não viram o que Deus fez, vocês passaram a parte mais difícil, e parece que às vezes está sem sentido, sem rumo. A gente não está vendo as coisas acontecerem, mas continuem crendo no Senhor, porque Ele tem um grande propósito. Deus tem um ideal para vocês, mas precisa que vocês creiam, precisa que vocês continuem lembrando-se das leis que Deus estabeleceu. Eu queria que você colocasse no seu coração talvez o mesmo sentimento que eles estavam tendo. Na nossa vida, às vezes, parece então que a gente está no deserto. Não financeiramente, ou às vezes financeiramente. Não emocionalmente, mas às vezes emocionalmente. Não espiritualmente, mas às vezes também. Eu não sei como está cada um de vocês. Sei de alguns casos que a gente tem orado com os irmãos. Da internet, não sei quem está nos acompanhando, mas não sei como está a sua vida também. Mas eu sei que a gente passa por algumas situações. Parece que na nossa vida a gente sempre vai ter alguma coisa que não está bem ajustada. A nossa vida nunca está integralmente resolvida. Se tudo estiver muito bom, parece que as coisas estão fora de equilíbrio e a gente fica mal. A gente entra em tédio, tudo está muito bom, está tudo certo. E se estamos em luta, então nós reclamamos. Se tudo está muito bom, a gente não consegue também ver muito bem. É um negócio estranho na vida da gente, mas é uma realidade.
a gente tem que estar sempre vivendo novas conquistas, novas conquistas, novas conquistas. Isso nos faz bem. Tenho dito que foi muito bom ter ido viajar, mas também foi muito bom voltar. Então sempre tem as sensações que precisamos viver um dia após o outro. Que bom que temos um emprego, mas é bom vir para casa. Quando eu estou lá em casa, que bom que eu tenho um emprego, vou lá trabalhar. Depois no final do mês tenho salário, né? Que bom que tem um final de semana para viajar, mas que bom que tem um final de semana para irmos à igreja. Que bom que Deus está ouvindo a nossa oração. Mas que bom que também, às vezes, mesmo me esquecendo de orar, Deus entende meu coração. Irmãos, é um misto de sentimentos. A nossa vida nunca está completa, mas tem algumas partes da nossa vida que às vezes estão exatamente nesse deserto. Estão assim, a gente perguntando, para onde eu vou mesmo? O que é que eu vou fazer? Que sentido tem isso? E é muito fácil que a gente se perca. Muito fácil que a gente erre muito feio. A gente está lá e não entende as coisas, e a gente começa a olhar com os nossos próprios olhos. E você olha em volta, tem um montão de areia. Você diz, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada na frente, não tem nada atrás, não tem nada dos lados. Esse povo com quem Moisés está falando, eles não viveram aquelas coisas. Eles não se rebelaram contra Moisés. Eles não atravessaram o Mar Vermelho. Eles não viram as pragas. Eles não entenderam nada disso. E falam, olha, a gente veio parar aqui no deserto. Por que eu vim nascer justo aqui? Não há muito sentido para eles. Talvez sejam essas mesmas perguntas que a gente faz algumas vezes na nossa vida. Que sentido há nisso? E tem uma coisa pior ainda que eles viveram. Eles tiveram muito temor. Eles tinham medo para muitas coisas. No capítulo 9 nós vemos algumas citações até do medo que eles passaram, dos inimigos. E agora eles estão indo para conquistar a terra. O que é que eles vão fazer lá? Vão lutar. Vão enfrentar os povos. Vão enfrentar desafios. Não sei como vai ser, nós vamos juntos. E tem que dividir as terras. Eu tenho que depois encontrar aquela terra, depois eu tenho que plantar. E todo o começo de uma vida. Então tudo aquilo trazia medo para o povo. Eles não sabem se é melhor permanecer no deserto, se é melhor sair do deserto. Eles não têm ideia. Eles estão totalmente perdidos. E eles começam a ter medo. Quando eu vejo esse versículo 12 e 13, eu queria que você pensasse nessas palavras que Moisés está dizendo a eles. Quando Moisés está dizendo, guarda os mandamentos do Senhor, escuta Israel, percebe o que Deus está pedindo de vocês, olha o que Deus está pedindo. Olha comigo então no versículo 12, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor, o teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor? Preste atenção nessa primeira parte, que temas o Senhor. A gente como cristão aprende desde o começo que Deus é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus tremendo, Criador de todas as coisas, sustenta o universo. Todo o universo está sustentado por Deus. Por isso que está certinho a terra, no tempo, no lugar certo, na rotação certa, na velocidade certa, e na órbita certa, na distância certinha do Sol e a Lua certinho da Terra, para que tudo esteja em equilíbrio. A atmosfera, a temperatura, a quantidade de água, e por isso a vida. E Deus trabalhando cada um desses detalhes. Então a gente olha para esse grande Deus e aprende que Ele é muito misericordioso. E ensinamos as crianças a orar como Jesus nos ensinou a orar. Pai, vamos orar a Deus. Deus é o nosso Pai, Papai dos céus. Nós ensinamos às nossas crianças que Deus está próximo, mas também ensinamos, mas Deus é muito grande, Deus é um Deus justo, Deus não se conforma com o pecado, Deus tem uma linha moral muito específica, e Deus não está de acordo com as coisas que o mundo tem feito. E Deus ensina o que é certo e o que é errado, e a gente tem que tomar cuidado. E devemos temer a Deus, porque Deus é um Deus muito justo. E às vezes falamos com tanta ênfase que as crianças ficam com medo de Deus. Deus é uma coisa terrível, cuidado com Deus. E aí fica difícil dela orar para o Pai dos céus, depois que a gente explicou tudo sobre o pecado e o temor a Deus. Mas
eu queria que você entendesse o que significa temer a Deus nesse ponto de vista. Porque eles temiam os povos, eles temiam as novas condições, eles temiam o deserto, temiam o novo, temiam o antigo, eles temiam todas as coisas. Tinham medo de tudo. Mas vamos falar de Deus, vamos. Esse Deus jogou a gente aqui, Ele não cuida da gente, Ele largou a gente aqui, a gente não sabe até quando vai ficar aqui, 40 anos nós estamos aqui. E reclamavam de Deus. E Moisés está dizendo: o que é que Deus pede de vocês? Que vocês temam a Deus. Não precisa ter medo das outras coisas, mas olhem para Deus e vejam quem é Deus. Se há alguém ou alguma coisa a ser temida, é Deus. Mas esse temor a Deus não é um temor que requer medo. Estou com medo de Deus, o que será que vai acontecer comigo? O povo de Israel, por ter uma aliança com Deus, é convidado a temer a Deus no lugar de temer outras coisas. Não tenham medo dessas coisas. Olhem para Deus, olha quem é Deus, olha o que Deus fez. Esse temor está mais relacionado a uma confiança do que ter medo. Olha, entendam quem é Deus. Quando você olhar quem é Deus, vai dar um frio na barriga, as pernas vão ficar tremendo. Quando eu considerar quem realmente é Deus, eu vou temer a Deus, mas vou me sentir seguro. Eu sei quem Ele é, e eu sei o que Ele está fazendo, e eu sei a oportunidade que Ele deu a mim. E Moisés está dizendo ao povo: temam a Deus. Não é isso que Ele pede de você? Continue lendo comigo. Que teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos. Andar em todos os seus caminhos. Há muitas oportunidades, irmãos. Há muitas maneiras de fazermos as coisas. Há muitos caminhos para fazermos as coisas. Mas Deus disse para o povo de Israel, através de Moisés, e nos seus estatutos e nas suas leis, e Moisés está repetindo aqui: vamos andar nos caminhos de Deus. O povo sempre acha um outro caminho. E é certo que o povo foi punido e depois foi para o exílio, para o cativeiro, justamente porque escolheu um caminho próprio. Mas eu tenho um jeito melhor de fazer. Eu não sei se Deus vai fazer o jeito certo, então vou fazer do meu jeito. E escolheu o caminho, falou assim: olha, não, mas isso aqui, se a gente não fizer desse jeito, não vai dar certo. A gente ouve isso todos os dias. Nós somos assediados por caminhos que vêm do mundo, caminhos que vêm do próprio diabo, caminhos que vêm da nossa própria carne. Mas esse jeito é melhor, eu vou me sentir melhor assim. E Moisés está dizendo para o povo: não é isso que Deus pede ao Senhor? Que você tema a Deus, veja quem é Deus. Porque aí você vai andar nos caminhos de Deus, vai falar assim: eu não preciso de outros caminhos. Se eu temer a Deus, se eu realmente souber quem é Deus, eu não vou me preocupar que eu tenho que mostrar para Ele quais são os caminhos. Continue lendo comigo. Que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Irmãos, essa parte é muito especial, porque dificilmente um Deus se manifesta num relacionamento de se entregar tanto, de estar tão presente, de mostrar tanto amor e pedir em troca amor. Os deuses pedem muito sacrifício, os deuses pedem muita devoção, dedicação, mas Deus pede que primeiro haja amor. Qualquer outra coisa que nós fizermos precisa ser baseado no nosso amor a Deus, porque a gente vai entender por que nós fazemos isso. Não vão ser atitudes, ou rituais, ou procedimentos, ou devoções baseadas no que nós estamos fazendo, mas vão ser sempre atitudes baseadas no que Deus está fazendo, no que Deus é. Quando nós amarmos a Deus, nós vamos olhar para Ele, vamos conhecê-lo e vamos amá-lo, e a nossa confiança vai estar nele, e as nossas atitudes serão uma resposta a Deus, e não o preço a ser pago. Olha, Deus, já que o Senhor me guardou, então eu tenho algo a te oferecer.
e eu vou aproveitar que eu estou precisando de uma outra coisa, então já te ofereço isso, e aí o Senhor me dá aquilo. Não é isso que Deus quer. Deus está chamando para termos um relacionamento de amor. Eu não sei se você entende o que é um homem como Moisés, um líder tão importante que viveu tantas experiências com Deus, dizer para um povo, e naquela época os homens falavam principalmente para os outros homens, e esses homens então ensinavam as suas famílias, e o relacionamento principalmente era mais de homem para homem, né? Mas o povo todo estava reunido e ouviu Moisés falando. Mas eu queria que você entendesse um homem como Moisés dizendo para o povo: vocês precisam amar. Seria mais fácil dizer assim: olha, nós vamos lá, e chega lá, nós vamos estabelecer o sacrifício, vocês precisam cuidar do tabernáculo, de todas as questões, tem tantos rituais para serem feitos, há uma maneira de limpar a terra, tem tantas coisas para Moisés falar. Mas Moisés está dizendo: vocês têm que temer a Deus, andar nos caminhos de Deus, mas precisam amar a Deus. Que coisa especial de ouvirmos um homem como Moisés dizendo dessa maneira. E isso serve para as nossas vidas. É uma palavra de Deus para o povo de Deus, da antiga aliança, como nós estamos vendo, ou da nova aliança que nós estamos vivendo. A palavra é a mesma: temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, amar a Deus. E depois continua no versículo 13: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Então que você ame a Deus o suficiente para que tenha aquilo que é importante para Deus no seu coração. Não apenas para cumprir, dizer: olha, eu fiz já o que eu acho suficiente, mas para dizer assim: eu sei o que Deus espera de mim, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei como Deus gosta das coisas, eu sei como Ele é, eu sei como eu devo temê-lo, eu sei como eu devo me portar, eu sei como eu devo representá-lo. E o finalzinho do versículo 13, para mim é algo marcante. Porque depois de você fazer tudo isso, ele fecha a pergunta dizendo: para o seu próprio bem. Não é isso que Deus espera? Que você faça todas essas coisas para o seu próprio bem? Que coisa marcante, irmãos, é Deus estabelecer uma aliança e dizer que espera um retorno em amor, para que nós mesmos sejamos abençoados e cuidados por Deus, e que isso faça bem para a nossa vida. O mundo está tão egoísta e eles estão exatamente nesse caminho. Olha, eu quero fazer isso porque eu preciso me sentir bem. Eu vou para aquela igreja porque aí eu vou me sentir bem. Eu vou para esse emprego porque esse emprego é melhor. Eu vou viver assim porque essa é a maneira melhor de eu viver. Eu quero usar esse tipo de roupa. E as pessoas vão estabelecendo a sua vida porque querem se sentir bem. E Deus está dizendo aqui que precisa temê-lo, que precisa andar nos seus caminhos, precisa amá-lo, para que nós nos sintamos bem. Tão simples, tão simples. E Moisés está naquele momento tão especial, dizendo para o povo: façam isso, vivam isso, continuem a vida. Moisés está se despedindo deles e dizendo: você já imaginou Moisés terminando ali a sua vida, todo aquele tempo que ele se preparou, todo o tempo que ele viveu com Deus, desde a época em que Deus o chamou lá na sarça ardente, que ele foi falar com o faraó, que ele viu aquelas coisas acontecendo, que ele atravessou o mar vermelho e agora foi lá desafiado pelo povo, a sua liderança. Depois ele caminha todos aqueles 40 anos e agora está terminando. Irmãos, é difícil terminar assim, porque a gente quer terminar com as coisas concluídas. Olha, está aqui, terminei. Mas ele está terminando aquela última parte, a melhor parte. Ele tem que passar para Josué e dizer: olha, vocês vão continuar. Talvez haja um sentimento dele de medo. Será que eles vão conseguir? Será que eles vão errar? Será que eles vão se perder? E ele está dizendo: irmãos, não é isso que Deus quer de vocês? Temam ao Senhor, andem nos seus caminhos e amem a Deus. Essas palavras talvez resumissem algo que ficou ecoando. Ele queria que talvez essas palavras continuassem. Se tivesse um gravador, ele ia gravar e falar: escutem isso todos os dias, não se esqueçam. Talvez ele tenha ensinado a Josué. E eu fiquei pensando no sentimento de Moisés, entregando tudo, fechando todas as coisas, porque ali acabou o seu tempo.
E o povo vai continuar, e agora eles vão ter a oportunidade. E eu queria que você pensasse nisso então, que Jesus também se entregou, Ele também veio, cumpriu todos os seus propósitos, os propósitos de Deus. Ele proclamou amor, compaixão, todas as coisas, para que nós hoje aqui, mesmo 2014 anos depois de Cristo, experimentássemos essa aliança, para que nós andássemos bem, para que estivéssemos felizes, realizados, e que mesmo que nós ainda hoje não chegamos lá na plenitude, que é o nosso encontro na eternidade com Cristo, que mesmo hoje há muitas situações em que olhamos para o deserto e falamos: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou indo nessa igreja? Por que eu estou orando todos os dias? Por que eu tenho que estudar mais a Bíblia? Por que o pastor fala que a gente tem que vir na EBD? Por que a gente tem que continuar fazendo o ID? Irmãos, há tantas perguntas. Por que eu não posso falar o que eu penso? Por que eu tenho que suportar aquele irmão? Por que eu tenho que orar por aquele familiar? Talvez coisas mais sérias. Mas por que eu tenho que parar esse pecado, se eu nem acho que é pecado? Por que eu tenho que mudar meu estilo de vida, se eu acho que assim está bom? Por que eu tenho que me sujeitar a isso? Que Deus está dizendo que você precisa temer a Deus, que você precisa seguir os seus caminhos e precisa amá-lo. Então você vai bem e vai chegar lá onde Deus quer. E eu fico imaginando aquele dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, e vamos poder dizer para Ele: Senhor, foi muito difícil. Aquelas decisões que eu tomei não foram fáceis. Muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu reclamei, muitas vezes eu não consegui, mas valeu a pena. Vai chegar aquele dia em que você vai poder dizer para o próprio Cristo: Jesus, valeu a pena o que o Senhor fez por mim, e valeu a pena cada uma das vitórias que eu conquistei, valeu a pena cada um daqueles desertos que eu atravessei, cada uma dos encontros que eu tive com o Senhor naqueles dias que eu busquei a Ti e que eu venci. Vamos orar para que isso se torne uma realidade. Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, eis a Tua palavra, eis a história da aliança que o Senhor estabeleceu com Israel, que tem muito a ver com a aliança que o Senhor estabeleceu conosco. E a história se completa, e todas as coisas aconteceram, e o Senhor determinou tudo o que acontecesse dessa maneira, para que hoje nós também alcançássemos tremenda graça e amor para as nossas vidas. O Teu interesse por nós é tremendo, é muito grande. As Tuas preocupações para que a nossa vida fosse alcançada pelo Teu amor, de uma maneira geral, onde nós somos alinhados com a Tua aliança e fazemos parte dela, mas também de maneiras mais específicas. Quando nós oramos a Ti, o Senhor nos responde. Quando colocamos nosso coração diante de Ti, e o Senhor nos ouve, e o Senhor se importa conosco. Que história, Deus, tão especial, que história tão marcante nas nossas vidas, de choros e de alegrias, de derrotas e de conquistas, de muitas sensações e sentimentos. Mas eu quero pedir ao Senhor que na minha vida, na vida dos meus irmãos, nos que estão aqui, nos seus familiares, naqueles que estão lá na internet, que aqueles que buscam o Senhor e se entregam ao Senhor, que nas nossas vidas experimentemos todas as vitórias do Senhor. Nós queremos assumir esse compromisso, ó Deus, de temer ao Senhor, de andar nos Teus caminhos e de amar a Ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha compaixão de nós, porque erramos muito, mas que o Teu perdão esteja sobre as nossas vidas, e que a fé em Cristo Jesus seja renovada a cada vitória, ou mesmo a cada derrota, para cada desafio, para cada situação, que cresçamos num compromisso verdadeiro com o Senhor. Que não haja desertos ou mares, tempestades, ventos, inimigos, tristezas, situações, que nada disso substitua o compromisso que nós temos com o Senhor, mas que possamos ser vitoriosos
E ainda que pareçam 40 anos no deserto, ou mais tempo, ainda que pareça uma eternidade, que quando concluímos o nosso tempo e nos encontrarmos contigo, que tenha valido a pena cada um dos nossos momentos. Que o Senhor abençoe o teu povo, que tua graça esteja sobre eles, teu grande amor esteja sobre cada coração, sobre cada família, e que a consolação do Espírito nos faça viver um dia após o outro, na fé e na esperança do que o Senhor está fazendo. Que o Senhor nos conduza nesse teu grande amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.